começarmos esse estudo, nós vamos orar agradecendo a Deus a bênção de estarmos agora aqui na igreja, e logo mais será o pôr do sol. E dentro desse pôr do sol, nós vamos fazer o pôr do sol em família, que nós fazemos aqui algumas vezes. E para você que está nos assistindo, nos vendo, é uma alegria muito grande podermos estar juntos agora para esse pôr do sol. E nós vamos estudar o estado da pessoa quando morre. O que acontece com a pessoa quando morre? A pessoa vai para o céu, a pessoa vai para o inferno, a pessoa fica no limbo, num setor intermediário. O que acontece com a pessoa? E nesse momento que nós vamos orar, eu peço a Deus que abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para entendermos devidamente esse assunto, explicado à luz da Bíblia. E eu vou pedir a todos que permaneçam como estão, para termos uma oração. E logo a seguir nós vamos fazer esse estudo. Eu vou pedir ao Silas que vem aqui, que eu quero que os amigos dele que estão lá na universidade, assistindo à programação, possam ter certeza que ele está aqui agora, porque ninguém pode dizer que você não veio, não é? Então vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelos momentos felizes que nós passamos aqui na Tua casa durante este sábado. Neste momento que nós vamos estudar, Pai, nós queremos lhe pedir que o Teu Santo Espírito possa estar conosco, nos iluminando para nós compreendermos as Tuas verdades, Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos, é isso que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, abra a sua Bíblia, vamos já ler o primeiro texto de Mateus, capítulo 11. Em Mateus, capítulo 11, nós vamos encontrar Jesus indo à casa de uma família, Lázaro, Marta e Maria. Era um lar de amigos, e Jesus é chamado para ir àquela casa, porque Lázaro, um amigo querido que ele amava, havia morrido. Então nós vamos encontrar aqui, em São João, no capítulo 11, e eu peço aos amigos que providenciem Bíblias para quem está sem Bíblia. A Cida e o Cláudio estão sem Bíblia aí, por favor, se puderem acompanhar. A Carmen. Carmen, por que eu estou te chamando de Cida, hein? Que coisa. A Carmen e o Cláudio, arrume uma Bíblia para eles, por favor. E quem mais estiver sem Bíblias, para acompanharmos. Senta do lado deles, por favor, para abrir a Bíblia e ir acompanhando. João capítulo 11, São João capítulo 11. Então, logo no início está escrito assim: estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E no versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. No versículo 11, assim falou depois e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 12, disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Vejam bem, quando Jesus disse Lázaro dorme, os discípulos pensaram que Jesus estava dizendo que Lázaro estava dormindo. E Jesus disse: não, Lázaro está morto.
a primeira parte do nosso estudo nesta tarde. A Bíblia apresenta a morte como um sono. Eu vou repetir. Se liguem aqui, por favor. Se liguem aqui. Oi. Liga aqui. Olha só. Eu vou repetir. A Bíblia apresenta a morte como um sono. Olhem o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15. Venham aqui comigo, em 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 51 em diante, Paulo dizendo as mesmas verdades que Jesus havia falado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vejam bem, Paulo está dizendo, todos dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos, os que estão mortos ressuscitarão. Está dando para trocar de microfone? Deixa eu pegar. Alô? Muito bem. Troquei, o microfone está ótimo. Vejam bem, Paulo está aqui dizendo, na verdade nem todos, vos digo um mistério, é um mistério, não dá para entender. Na verdade nem todos dormiremos, versículo 51, mas seremos transformados. No momento, no abrir de olhos, ao soar a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Então ele apresenta a pessoa que está morta como um sono. Eu vou ler mais um texto que fala sobre isso. O terceiro texto que apresenta a morte como sono está ligado diretamente a Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante. Não quero... 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais com os demais que não têm esperança. Vejam bem, outro versículo da Bíblia sendo identificado a morte como um sono. Não quero que sejais ignorantes. Ignorante não é no sentido da falta de educação ou da pessoa ser agressiva. É ignorante na falta de conhecimento. Eu não quero, irmãos, que vocês não tenham conhecimento a respeito dos que dormem. E aqui ele identifica Jesus, que é algo impressionante. Porque se cremos, versículo 14, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, esta palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Várias vezes Paulo identificando a morte como um sono. Então vamos aqui analisar uma questão. Se a pessoa, quando morre, vai para o céu, por que haveria ressurreição? Em 1 Coríntios, capítulo 15, claramente Paulo diz que aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal será revestido de imortalidade. Lá em Tessalonicenses capítulo 4, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, porque se Jesus morreu e ressuscitou, ele vai também trazer com ele os que morreram.
quer dizer o seguinte: a ideia não bíblica, eu estou afirmando, a ideia não bíblica da imortalidade da alma, isso é, a pessoa quando morre, não morre na realidade e vai para o céu, não é bíblica. A Bíblia diz que a pessoa, ao morrer, está como em um sono, aguardando no sepulcro a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, aqueles que morreram crendo nesta promessa vão ressuscitar. Da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que nele morrem nessa esperança vão ressuscitar também. E se nós não crermos que Jesus morreu e ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas vamos então fazer aqui um estudo de pensamento. Se a pessoa, quando morre, vai para o céu, como é o céu descrito na Bíblia? Como é o céu? Um lugar de paz, um lugar de perfeição, um lugar de amor, onde não haverá mais lágrima, nem pranto, nem dor. Está lá no final do livro do Apocalipse. Não haverá mais morte, nem sofrimento, nem pranto, nem dor. Todas essas coisas passaram. Então, eu morro, Jonas, e como eu sou um pastor e à vista de todos, um bom homem, eu vou para o céu. E quando eu chego no céu, eu fico olhando lá do céu, a minha netinha, que vai fazer 6 anos agora domingo, indo para a escola, sendo sequestrada por um marginal, passando por abusos terríveis na mão de um pedófilo e, por fim, sendo morta. Porque quem está aqui normalmente diz: olha, o meu pai que está lá no céu está vendo tudo. A minha mãe que já partiu está num lugar maravilhoso, está vendo tudo. Então, se a pessoa que está no céu morreu, foi para o céu e está vendo tudo, ela vê as coisas boas e as coisas ruins também. Que alegria eu vou ter lá no céu, vendo a minha netinha sendo abusada por um pedófilo e, por fim, sendo assassinada. Que alegria tem lá no céu. E outro detalhe, de acordo com o ensino não bíblico de que a pessoa vai para o céu, que a sua alma vai para o céu, o corpo fica, então o céu é composto de pessoas amorfas, não tem forma. É como se fosse um fantasma. Então, o que come não tem estômago, não faz a digestão, cai tudo no chão. Como que funciona o corpo de uma pessoa que é um fantasma? Como é? Nós temos que entender que o céu é um lugar de perfeição. É um lugar onde está o trono de Deus. Nós não podemos ver seres vagando. E uma outra questão. Não existe a doutrina bíblica do inferno. Que a pessoa, quando morre, se não é boa, vai para o inferno. Apesar que eu nunca vi nenhuma religião que crê no céu, no inferno, mandar alguém para o inferno. Pode ser um bandido, pior criminoso. Vamos então mandar o nosso irmão que se arrependeu para o lado de Deus. Acabou de matar 200 ali. Nunca vi ninguém mandar para o inferno. Então, na hora do sepultamento, estamos aqui agora, com toda a família em volta, e aqui está um bandido criminoso que vai direto para o inferno. Alguém já viu isso em algum lugar? Sempre dá um jeito de mandar para o céu. Não é assim, nós não podemos brincar com coisa séria. A Bíblia fala claramente a respeito do céu, da nova terra, um novo céu e uma nova terra. Quando João diz, aí no livro do Apocalipse, me vem à mente agora esse texto, vi um novo céu e uma nova terra. E quando nós lemos lá no finalzinho de Apocalipse, vá aqui para o capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 21, logo no início, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. E o versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas passaram. Quando isto profeticamente vai acontecer? Com a volta de Jesus. Ora, se a pessoa quando morreu
já foi para o céu, por que Jesus vai voltar? A pessoa já recebeu o galardão? O galardão não é dado na morte da pessoa, mas quando Jesus voltar. A doutrina da imortalidade da alma, que a pessoa, quando morre, torna-se imortal e vai para o céu, nubla e obstrui a doutrina da volta de Jesus. Se a pessoa, pergunto, quando morre, já foi para o céu, por que Jesus vai voltar? Vai voltar para quê? Se a Bíblia diz que ao voltar, ele vai trazer a vida, vai ressuscitar. E Paulo, quando diz, na verdade, vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. É exatamente o que eu vejo todas as vezes que eu vou fazer um sepultamento. A pessoa está como se estivesse em um sono, dormindo. Eu fiz 2 enterros essa semana. Eu chamei a atenção das pessoas, família que estavam ali. Você conhece o irmão Sebastião, que era aqui da igreja, aos 83 anos. Vendo agora o irmão Sebastião, não parece que ele está dormindo? E todos os familiares disseram, ele está igualzinho quando estava dormindo. Quando você está pelas 2, 3 da madrugada, no sono mais profundo, é um sono de morte. Se passa uma porção de carros buzinando, toca o alarme do prédio do lado, cai um temporal, ribombeiam uns trovões fortíssimos. Chega de manhã, alguém pergunta para você, você viu o barulho da madrugada? E você diz, não ouvi nada. Você estava num sono profundo, você não ouviu nada. Quando a Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, quer dizer o seguinte, a pessoa perdeu o fôlego de vida, deixou de existir, deixou de respirar, fechou os olhos. Não importa quanto tempo passe daquele momento que ele fechou os olhos até a volta de Jesus, é como um abrir e fechar de olhos. A Carmen entrou em coma. A última cena que ela viu do balão, que nós contamos a história agora, que bateu violentamente naquela parede lá em Boituva e matou 3 pessoas, e ela entrou em coma, 25 dias. A última coisa que ela viu foi as Campinas, ali de Boituva, Itu, mais adiante, e acordou 25 dias depois. Ela não lembra de absolutamente nada o que aconteceu durante esses 25 dias. Se porventura ela, como os outros 3, tivesse perdido a vida e abrisse os olhos na manhã da ressurreição, ela veria Jesus voltando. Ela não saberia quanto tempo passou. A última imagem que ela teve foi de Boituva. Ela não sabe quanto tempo passou daquele momento, assim como ela estava em coma. Tente imaginar o coma dela e o retorno como uma ressurreição. Ela estava em coma, como se estivesse morta. Ela não viu absolutamente nada do que ocorreu naqueles 25 dias. Quando ela abriu os olhos, ela se viu em outro lugar, em outro ambiente, com outras pessoas. É exatamente assim aqueles que vão dormir no Senhor. A Bíblia diz, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e a Bíblia diz claramente que Jesus virá dos céus. Onde é o trono de Deus? De acordo com o que Paulo escreveu no 3º céu. E ele descreveu, Paulo escreveu, não sei se no corpo ou fora do corpo, fui arrebatado ao 3º céu, morada de Deus. São milhões de anos-luz. O 3º céu são milhões de anos-luz. Se voarmos a velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos milhões de anos. E por aquela região da constelação de Órion, Jesus vai voltar. Por incrível que pareça, a NASA, já há mais de 2 décadas, tem os seus grandes e impressionantes satélites direcionados para a constelação de Órion. E há mais de 10 anos eu li uma matéria que um dos cientistas disse, se nós pudéssemos entrar nessa claridade que nós estamos vendo da constelação de Órion, será que lá no fundo nós não veríamos as colunas da morada de Deus? Então a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E ao soar da última trombeta, ele dirá, ressuscitai, ressuscitai vós que dormis no pó da terra. E aqueles que dormiram no Senhor vão ressuscitar. E quando Salomão, lá no livro de Eclesiastes,
fala a respeito da morte. Em Eclesiastes capítulo 9, venha comigo aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e versículo 10. Eu vou aguardar um pouquinho para que todos achem, para acompanharem. Eclesiastes 9, 5 e 10. Prestem bem atenção. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Estão acompanhando aí direitinho? Todos estão acompanhando? Eu vou ler de novo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, isso é, não vão para o céu, não vão para o inferno, não vão para o purgatório, não vão para o limbo. Não existe isso na Bíblia. São dogmas não bíblicos. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles já têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, não lembram de nada, estão dormindo, o sono da morte. E no versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Olhem que texto impressionante para identificar que a pessoa, quando morre, não tem a cultura do saber, não tem inteligência, não tem a capacidade. Primeiramente porque é o sono da morte. A pessoa realmente morreu e é identificado como um sono. Não tem cultura, não tem sabedoria, não há trabalho, não há coisa alguma. Tudo quanto você tiver que fazer, faze-o agora conforme as tuas forças. Isto é, faz bem o que você se propôs a fazer. Não faça algo pelo meio do caminho. Não deixe a sua tarefa, o seu trabalho, que está sob a sua responsabilidade, para outro fazer. Tudo quanto te vier à mão para fazer, no trabalho, nas atividades, na igreja, na família, faze conforme as tuas forças. Porque quando nós descansarmos o sono da morte, nós não poderemos fazer mais nada. Porque não há cultura, não há saber, não há ciência, não há coisa alguma. E quando nós vamos lá para o livro de Hebreus, nós encontramos um texto que claramente identifica a morte como sendo uma vez só. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O homem morre e acabou. Uma vez, está no sono da morte, está no descanso, aguardando a volta de Jesus, ou para a ressurreição da vida eterna, ou para a ressurreição da morte eterna, que é um outro estudo muito bonito sobre o milênio, que nós vamos fazer. Convém, pois, ao homem morrer uma vez só. Ele morreu, não vai para o céu. Ele não vai para um outro lugar abaixo da terra. Por sinal, a palavra inferno, traduzido na Bíblia, na linguagem de inferno, na Bíblia, no grego e no hebraico, são palavras Sheol, Hades, Tártaro, Geena. Sheol, lugar profundo da moradia dos mortos. Os originais do grego e do hebraico para a palavra inferno é morte. Não é a pessoa que vai para o inferno, porque se nós tivermos o inferno dentro deste mundo, quando Jesus voltar e o inferno continuando queimando eternamente, vai ter uma mancha de pecado no universo de Deus. Quando a Bíblia diz que tudo vai ser transformado. Então o inferno também é uma fábula. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender bem o que é o estado
da pessoa quando morre, você pode pensar, mas, pastor, isso não importa muito. Importa. Prestem bem atenção. Surgem doutrinas espúrias, heréticas, heresia, tudo aquilo que é destituído de inspiração. É heresia, é mentira. Surgem doutrinas espúrias e heréticas falando a respeito das pessoas quando morrem ou vão reencarnar em outras gerações ou tem a possibilidade de voltar. Isso não é bíblico. Mas não esqueçam que, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, Satanás tem poder para ele mesmo transfigurar-se em pessoas que já morreram. Então, a doutrina ou a ideia das pessoas quando morrem, a alma não morre, não é bíblica. Convém morrer uma vez só. E logo depois vem a volta de Jesus, que é constituído, então, o juízo. E último texto, Salmos 146, 4. Salmos, no capítulo 146, versículo 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Espírito, na Bíblia, ruar, nefesh, pneuma. Os mais antigos aqui lembram da câmara pneumática que ia nas rodas dos carros. Por que chamava câmara pneumática? Vem do original pneuma, é um ar que existe dentro. Então, olha o que a Bíblia está dizendo aqui no livro de Salmos, capítulo 146, 4. Sai-lhes o espírito, o fôlego de vida. A pessoa deixa de respirar. Eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Acabou. A pessoa está dormindo, no repouso, aguardando a volta de Jesus. Por isso que Salomão escreveu em Eclesiastes 9, tudo quanto você tiver que fazer, faze-o de uma forma decente, de uma forma honesta, de uma forma correta, porque o dia que você e eu morrermos, acabou. E a volta de Jesus não está mais longe do que o dia da minha morte. O dia que eu morrer, Jesus voltou para mim. Eu não posso fazer mais nada. De acordo com a Bíblia, eu não posso trabalhar, eu não posso ter cultura, ciência, ir à faculdade, ter outras atividades. Jesus voltou. Então, esse conselho de Salomão, o homem mais sábio da terra, filho do rei Davi, que escreveu o livro de Eclesiastes, é de uma sabedoria extraordinária. Faz direito o que te vier à mão para fazer. Porque depois são lembranças boas ou desagradáveis de quem descansa. E quando a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, e quando o que é corruptível, que corrói, é a lei da entropia. A lei da entropia diz que as coisas deterioram conforme o tempo vai passando. Isso que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E o que é mortal será revestido de imortalidade. Tragada foi a morte, e não mais existirá. Desse momento que nós estamos agora, até a volta de Jesus, eu não sei quanto tempo tem, mas eu sei que o período é breve. De acordo com os acontecimentos que temos visto no mundo social, no mundo político, no mundo moral, no mundo religioso, no mundo global configurado entre as nações, nós vemos que Jesus está voltando. E é hora de tomarmos uma decisão ao lado da verdade. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento com Deus. E se você encontrar uma religião que guarde toda a palavra de Deus, que estude as profecias como nós estudamos agora, que abra a Bíblia, não um manual de uma igreja apresentado por uma doutrina humana,
mas a Bíblia, a palavra de Deus, como sendo a verdade, siga esta religião. A religião não salva ninguém. A igreja não salva ninguém. A igreja é o meio pelo qual encontramos a cultura do conhecimento que nos leva à salvação. Parece um trocadilho de palavras, mas eu vou repetir. A igreja, a religião, não salva ninguém. A igreja é um meio pelo qual encontramos a salvação. Tanto é que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor é um momento de alegria. Aqui nós nos congratulamos, nós nos abraçamos, nós ouvimos a palavra de Deus, nós adquirimos conhecimento que nos dá a estrutura para a salvação. Por isso que nós batizamos. O batismo que Jesus, o batismo pelo qual Jesus passou, que é o batismo por imersão. Por isso que nós estudamos as doutrinas, as profecias. E não quero ser sectarista, separatista, legalista, apresentar questões ligadas à lei de Deus porque conhecemos os mandamentos. Não. Eu quero dizer para os amigos estudarem a palavra de Deus, estudarem a Bíblia, e encontraremos nela a verdade. E a Bíblia fala claramente que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da falta de conhecimento. Nós não podemos ir por crendices, por ideias humanas vindas de tradição, muitas vezes de família. Nós temos que pesquisar o que a palavra de Deus diz. E nessa tarde, ao estudarmos sobre esse assunto, eu quero perguntar, antes de terminarmos, se alguém tem alguma pergunta a fazer. Alguma pergunta que alguém gostaria de fazer? Alguma pergunta? Se eu não souber, eu vou ter a humildade de responder. Vou estudar e falo semana que vem. Se eu souber, eu respondo. Alguma pergunta? Foram tiradas as dúvidas? Não há nenhuma dúvida? Carmen, Cláudio, tem alguma dúvida? Os textos da Bíblia elucidaram alguma dúvida que vocês poderiam ter? Podem perguntar. Eu vou dizer algo então para terminar. Quando, no livro de Atos, os discípulos foram encontrados em um lugar onde receberam o poder do Espírito Santo, chamado de Pentecostes, está no livro de Atos, a partir do capítulo 2, Jesus havia dito para eles, para receberem o poder do Espírito Santo, duas coisas eles deveriam fazer: estarem unidos no mesmo lugar e tirarem de entre eles as dissensões, ou as intrigas, ou os desacordos, ou as brigas, as rixas. Para recebermos esse poder de Deus, que dá o conhecimento, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo realiza milagres na vida que nós não conseguimos explicar. A probabilidade de nós não estarmos aqui agora à tarde era grande. Nós poderíamos ter viajado. Poderíamos simplesmente estar em casa, porque essa reunião foi convocada hoje de manhã. Não estava marcada para virmos aqui. Nós estamos reunidos no mesmo lugar, porque o Espírito Santo de Deus, que acalma, que traz a paz, que está a unidade, trabalhou em nosso coração. Que esse poder de Deus nos acompanhe. Que esse poder tire as intrigas, mágoas, tristezas do coração. E nos dê a paz que somente Jesus pode dar. Um pouco antes de ele ir para a cruz, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Tem de bom ânimo. A paz do mundo, em nome da paz, o homem vai para a guerra. Em nome da paz, o homem trucida, mata, separa. A paz de Jesus é eterna, não é passageira. Ela é maravilhosa para toda a vida, não é efêmera, não acaba. E essa paz que traz o conhecimento, que traz a realidade do que é a nossa vida, do que será o sono da morte, a ressurreição, a volta de Jesus e a nova terra, permeie a nossa vida e o nosso coração. E para tanto, Deus a todos nós abençoe. Amém. Eu gostaria que cantássemos um hino antes de encerrar a programação.
Que hino nós poderíamos cantar que é compatível com esse assunto, que vem à mente dos amigos? Vem. Novo céu, nova terra? Qual é o novo céu, nova terra? Que hino é esse? Tem do Inário? Novo céu, nova terra? Me ajude. Hã? Mansão sobre o monte? Tem mais alguma escolha? Vamos passar aqui o resto da noite cantando. Além do rio, já temos 3. Vamos escolher dos 3 um. Porque ele vive, 4, olha só. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou o seu Filho amado. Número 70. O nosso pianista, temos aí no CD, o pianista vai... Vamos ao piano, é gostoso, né? Vamos aqui ao pianista. Dani e os cantores, venham aqui me ajudar no vocal aqui, por favor. Venham aqui, por favor, me ajudar. Hino 70, programação ao vivo é uma beleza. Vai o pianista, pega os microfones aqui atrás. Deus enviou o seu Filho amado. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Olha que poesia bonita, não é? Porque ele vive, eu tenho certeza do amanhã. Hino 70. Alguém tem o Inário com música? Alguém tem o Inário com música, por favor? O senhor pode emprestar o seu Inário, por gentileza? Pode emprestar um pouquinho o Inário? Não tem música? Ninguém tem Inário com música? Vamos ver se temos o Inário com música. Senão você vai tocando de ouvido aí. Vamos, vai tentando aí. Não é essa música, não. Não é essa... Ninguém tem Inário com música. Isso, olha só. Vamos ficar em pé. Chegou no tom. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, eu vivo
pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Amém. Vamos fazer o pôr do sol em família, juntos comigo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Querido e bom Deus, dê a tua paz ao nosso coração. Perdoe os nossos pecados. Restaure a nossa vida. Dê a bênção para os lares que aqui estão presentes e para os nossos queridos que não puderam vir. Aonde estiverem agora, em casa, viajando, em outro estado, em outro país, recebam as bênçãos de Deus. Muito obrigado por amigos queridos que nos acompanham pela internet. Que ao começarmos uma nova semana, ela seja rica em bênçãos e em vitórias ao teu lado. Livre-nos de pecar e dê a bênção que este estudo nos trouxe agora, que através deste conhecimento possamos levar aos nossos amigos, reforçar a nossa fé, mas acima de tudo estarmos preparados, porque o hino que acabamos de cantar agora nos diz que Ele vive. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e disse: voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Desse momento que estamos agora orando, até a volta de Jesus, dê a bênção para não desistirmos desta promessa maravilhosa. Obrigado por amigos queridos que estão conosco e já fazem parte da nossa família, pois são favores que suplicamos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Abrace quem está do seu lado. Desejo uma boa semana, as bênçãos de Deus. E você, amigo internauta, que Deus te abençoe. Uma alegria muito grande estar mais uma vez com você. Nós estamos orando por você. Mantenha contato. Que Deus te abençoe e até a próxima reunião. Vá com Deus. Aumente só um pouquinho aqui o microfone, por favor. Amigos, antes de ir embora, só um detalhezinho que eu lembrei agora. Aumenta só um pouquinho. Aumenta só. É o seguinte. Isso, então já cortou a... Está ao vivo ainda? Beleza. Pessoal se abraçando aqui. Olha, amanhã à noite nós vamos estudar. Pessoal, presta atenção aqui. Pessoal. Oi. É o seguinte. Estou esperando os abraços aí. Espera aí. Amanhã à noite vai ser apresentado aqui na igreja uma doutrina lindíssima da ressurreição. Amanhã à noite. Então hoje nós estudamos o estado dos mortos, porque é o feriado de finados. E amanhã à noite vai ser estudado sobre a ressurreição. Aqueles que dormem no Senhor. E vamos analisar principalmente sobre a ressurreição de Jesus e quando Ele voltar também
a ressurreição. Todos são convidados, tragam amigos, pode continuar um abraço. Que Deus abençoe.